Olá, boa tarde. Meu nome é Janete Tonete Soares, como o pastor Wallace aí me apresentou. E eu entendo que eu acabei ficando aí com um assunto, né, pastor Wallace? Provavelmente um dos mais complexos e amplos. É impossível, praticamente impossível em 30 minutos nós abordarmos profundamente este assunto. Mas o objetivo principal aqui é tocar nessa temática que é tão importante dentro do seu lar, dentro do meu lar, e dar uma sequência, dar uma continuidade aí neste assunto que é tão necessário, é tão importante. Bom, eu gostaria de começar falando então aí sobre qual é a importância de nós dialogarmos em pleno sábado à tarde, dialogarmos sobre esse assunto. Primeiro de tudo, nós vamos apresentar algumas estatísticas, porque a necessidade de nós dialogarmos sobre esse assunto, ele tem como base principalmente as estatísticas. No entanto, nós precisamos destacar e ressaltar que no Brasil, muitas das estatísticas relacionadas à violência, e mais especificamente à violência doméstica, ela não tem uma porcentagem, ela é subnotificada. Então, é importante destacar e ressaltar esse aspecto. Bom, vamos começar com uma estatística um pouco mais positiva. E ela é a seguinte: nós tivemos aí no ano de 2019, menos 22% de mortes violentas. Esse é um aspecto positivo, não é mesmo? No entanto, para vocês terem uma ideia, inclusive, essa porcentagem de menos 22% de violência agressiva ou de mortes violenta, ela foi a maior queda aí nos últimos 11 anos. Por outro lado, a violência contra a mulher, desde o ano de 2011 até o ano de 2019, pulou de 13% para 37%. Então, a despeito de nós termos aí nessa estatística uma diminuição, que já é uma vitória dentro do contexto doméstico, dentro do contexto familiar, nós não podemos comemorar. Outro aspecto, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, que isso aconteceu em 2006 e que tem como objetivo aí trabalhar um maior rigor e de punição com relação à agressão contra a mulher, e que também trata da questão da agressão da mulher no contexto familiar, o número de denúncias subiu 600%. Então, dentro desse contexto aí que nós estamos analisando, percebamos que a despeito de nós termos uma melhora no nível de violência, de mortes inclusive, dentro do contexto doméstico, dentro do contexto familiar, todas as estatísticas só vêm mostrando aí um índice crescente, um índice maior. Em 2018, nós tivemos aí um triste recorde de ocorrências de abuso sexual infantil. Foram 32 mil crianças abusadas. O mais triste ainda é que 73% desses casos de abuso aí, de exploração sexual, ocorreu na casa da própria vítima, tendo como principais abusadores aí os suspeitos, o próprio pai, o padrasto, tios, avós e vizinhos, ou seja, pessoas muito próximas. Outro dado que é bastante preocupante vem aí da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela ressalta que os episódios de agressão física, psicológica, tortura contra crianças e adolescentes aí, provoca um número significativo de internações dessas crianças. Para nós termos uma ideia, foram 35 mil internações, 855 nos últimos 5 anos, e dessas internações nós tivemos um número de óbitos de crianças e adolescentes de 3.296 óbitos. Bom, com tudo isso, em outras palavras, nós não podemos ignorar, não é mesmo, caros ouvintes, que esta situação é muito séria, nós precisamos lidar, nós precisamos continuar. Isso aqui é apenas o início de um diálogo que nós estamos tendo. Você pode me perguntar, mas e com relação aí à questão do isolamento social? Então, o índice de violência, de forma geral, com relação ao isolamento social, teve um aumento aí de pelo menos 20%, dependendo do estado, esse aumento, essa porcentagem aí é ainda maior. Então, está aí um dos principais objetivos do porquê nós estarmos aqui neste momento dialogarmos sobre este assunto.
Bem, somado, então, a essa triste realidade aí dos dados, eu ainda diria que a importância de dialogarmos sobre a questão está na própria família. Nós temos a família, que é uma instituição constituída ou construída pelo próprio Deus, com objetivos muito nobres, muitos trabalhos, muitas responsabilidades, há muito o que fazer neste contexto doméstico. Por exemplo, entre os papéis da família está aí de estabelecer bases, fundamentos, estruturas para o resto da vida de cada pessoa. E, consequentemente, essas bases, ou essa base, essa estrutura, vai se estender aí também para a comunidade. É no lar ainda que nós aprendemos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, em quem nós acreditamos, em quem nós devemos acreditar, quem nós devemos adorar, por que devemos adorar. E é no lar que nós vemos aí sendo construída a identidade, o caráter, onde se estabelecem modelos, onde podemos aprender principalmente a respeitar as pessoas e entender as limitações que nós temos. Ou seja, quando nós temos aí um comportamento de violência instaurado no próprio lar ou no lar, nós temos uma estrutura diferenciada. Ou seja, é preciso aí, então, focar nesse aspecto, na questão da estrutura da saúde, da questão física, mental, emocional. A violência, quando adentra esse ambiente, ela quebra essa estrutura. E outros aspectos de comportamento precisam ser substituídos. Este momento nobre, essa oportunidade que nós temos ali, que poderíamos estar trabalhando aí com a nossa família. E nós vemos, então, aspectos como insegurança, desconfiança, fuga e assim por diante. Bem, você pode estar perguntando, mas o que exatamente é a violência doméstica? É importante nós destacarmos que há outros contextos ou outros termos como violência intrafamiliar, violência familiar, todos eles estão incluídos a despeito de uma ou outra diferença. Quando nos referimos à violência doméstica, é uma agressão física ou psicológica de um membro para outro membro dentro do próprio contexto familiar. E isso por meio tanto de ações quanto de omissões. Isso é muito importante nós entendermos, porque já nós vamos aí tentar identificar quais são esses tipos, quais são a tipologia dessa violência. Dentro desse contexto ainda nós temos outras expressões que as pessoas usam como abuso. O que seria esse abuso? Ele normalmente indica um comportamento inadequado, ou seja, excessivo, por motivos ou por razões intimidatórias. Ou seja, é parte igual desse conceito de violência. Então, quando nós falamos de um contexto de violência, há uma tipologia. A violência em geral, então, que nós vamos chamar aqui ou de violência ou inclusive de abuso, né? Nós temos, em primeiro lugar, a violência doméstica. Desculpa, a violência psicológica. A violência psicológica seria qualquer dano à autoestima, à identidade e ao desenvolvimento. Ou seja, então qualquer tipo de chantagem, exploração, crítica, hostilidade, isso é violência psicológica. Você pode estar se perguntando, eu acho que eu sou violento, então. É verdade, nós precisamos cuidar com o nosso comportamento, porque de alguma forma nós podemos ser violentos com as nossas atitudes em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos empregados. E sim, o segundo tipo de violência, então, é a sexual. Novamente, aí, qualquer conduta que force a vítima tanto a presenciar quanto manter ou participar de relações sexuais mediante ameaça. Perceba que quando eu uso esse termo, essa expressão qualquer, nós precisamos estar atentos e orientar os nossos filhos, aos membros da nossa família com relação a isso. Por vezes, o sentar no colo de alguém, de um tio, de uma pessoa desconhecida, nós não temos noção de que esse tipo de violência está sendo cometida, por vezes, na nossa frente. Ok, o terceiro tipo de violência, novamente, é qualquer ato que prejudique a integridade física ou corporal, no caso, a saúde física, que envolve a saúde e a física e corporal. Nós incluímos entre isso os tapas, os murros, os cortes, os empurrões, os beliscões,
aquele segurar firme no braço que quando você solta ficou marcado e você começa a ficar preocupado. Então, tudo isso envolve aí a violência física. E em último lugar, nós temos a negligência. É importante destacar que a negligência é o tipo de violência praticada no lar contra filhos, idosos, pessoas com necessidades especiais, é a violência mais praticada no lar. E o que seria? Seria a omissão de responsabilidade em relação a quem precisa de ajuda, ou ainda quando você falha em oferecer o cuidado, a atenção àquelas pessoas que por alguma razão estão indefesas e precisam de atendimento e atenção neste momento. Ok. Então, isso significa que todos nós, com relação aí, quem são, né? Quem comete esses tipos de violência. Então, isso significa que todos nós podemos ser tanto vítimas quanto agressores em diferentes momentos ou circunstâncias da vida. E isso quer dizer que ocorre tanto em classes sociais, em todas as classes sociais, etnias, religiões. Entretanto, queridos amigos, um aspecto é importante nós destacarmos. Há sim aqueles que partem de uma dimensão muito maior de violência. Embora todos esses movimentos, esses comportamentos são violentos, nós não podemos aí colocar todos dentro de um pacote. Não vão apenas privar, não é apenas privar a criança, o adolescente ou a mulher de cuidados básicos. Há tipos de violência onde as pessoas agridem e inclusive matam um ao outro. Então, embora todos nós sejamos violentos ou podemos ser agressores e sermos vítimas, há um nível de violência que nós precisamos cuidar provavelmente dos mais simples para que esse nível de violência não seja alcançado, inclusive pelos membros do nosso próprio lar. Mas você pode estar me perguntando aí também, mas Janete, eu sinto que você está se referindo mais à questão da violência à mulher. Mas e a violência em relação ao homem? Bom, eu gostaria de destacar aqui que casos em que a mulher ou que as mulheres maltratam os homens são muito mais raros, não é tão comum quanto o homem maltratar, ou não é apenas o homem que maltrata, mas eu estou me referindo a essas violências onde o homem se destaca aí. No entanto, pelos homens serem mais fortes, né, eles têm mais capacidade de machucar. Mas nós precisamos atentar pelo seguinte, que a mulher geralmente causa muito mais estragos. Isso porque ela usa armas e não apenas as mãos. Então, esse aspecto que nós estamos aqui lidando sobre o que é a violência, quais são os tipos de violência e aí quem são as vítimas normalmente, é importante destacarmos que de alguma forma todos podemos ser, entretanto, vítimas ou agressivos, entretanto, há aí as dimensões que é preciso destacar e o porquê de muitas pessoas, inclusive, necessitarem e terem que ser encaminhadas aí para uma instância mais rígida também. Agora, o que leva o ser humano, o que leva uma pessoa a agredir o outro? Muitas vezes é o seu próximo. A psicologia destaca normalmente 3 aspectos ou 3 causas aí que comprometem, que levam o ser humano a agredir o outro. O primeiro deles é o estresse ambiental. As pesquisas mostram aí com psicólogos nos últimos anos que há o chamado comportamento de frustração-agressão. O que é isso? É uma reação de procurar descontar a raiva física ou verbal em alguém. Nesse contexto aí, então, forma-se um looping que a gente acaba chamando de estágios, onde no primeiro estágio estabelece-se uma tensão e é quando o estresse cresce, e técnicas para lidar com essa tensão, ou elas não são suficientes ou elas são ineficientes. Então, no próximo estágio, acaba se explodindo essa violência e que normalmente se a pessoa não for contida, ela irracionalmente vai agredir. E em terceiro lugar, vai ocorrer o remorso. O que seria esse estágio? É quando o agressor pede desculpas, oferece presente, faz promessas e a vítima normalmente acredita e acaba dando outra chance. Mas, diante de um novo episódio de estresse, esse ciclo
ou esses estágios acabam se repetindo novamente. Então, o que leva o ser humano a agredir o outro? Primeiramente, como nós vimos, é o estresse ambiental. Em segundo lugar, é a violência aprendida. Bom, estudos mostram que comportamento agressivo aprendido é passado normalmente de uma geração para outra. Nós temos aqui algumas pesquisas que reforçam o que eu estou dizendo. Por exemplo, pesquisas que falam sobre os maus tratos em relação aos idosos descobriram que 1 em cada 400 crianças e adolescentes sem violência no lar agrediam os pais na vida adulta. Por outro lado, essa mesma pesquisa mostrou que enquanto essa proporção cresce de 1 para cada 2 crianças ou adolescentes que vivem com violência no lar, acabam agredindo os pais na idade ou na vida adulta. Outra pesquisa ainda mostra que crianças que são negligenciadas têm dificuldade de aprender a cuidar dos outros. Quando essas pessoas crescem, então elas tendem a tratar com negligência os próprios filhos. Isso é triste, não é? Então, dentro desse contexto, dessa segunda causa de violência aprendida, nós temos inúmeros outros aspectos, como, por exemplo, os filmes, os materiais pornográficos, os programas violentos. Esses são fontes fortes de aprendizado da violência. Ainda outro aspecto é a presença do modelo familiar. Por vezes a pessoa, um dos cônjuges, vem de um ambiente onde houve muita violência e acaba havendo aí uma naturalização da violência. Se isso não for impedido, esse contexto vai se transformar e vai reproduzir para a próxima geração também. E o terceiro aspecto, a terceira causa do porquê da violência é a insegurança pessoal. Ou seja, pessoas que praticam abusos e agressões geralmente são inseguras, elas são impulsivas, se sentem ameaçados. Eu tenho certeza que muitas de vocês aí, mulheres que por acaso já passaram, infelizmente, né? Ou que conhece alguém que já foi violentado de alguma forma, já foi agredida, sabe que há muitos esposos, né? Que infelizmente agridem a mulher, agridem por ciúmes, por posse, por sentir intimidado com ela também. E nesse contexto, então, de insegurança pessoal, nós vamos ver daqui a pouco o que é preciso fazer para trabalhar essa questão. Então, outros aspectos aí que levam a agredir são tensões psicológicas em relação à economia, por exemplo, dado a redução de renda, desemprego, o abuso do álcool, que é o que tem acontecido neste momento, especialmente de isolamento social. Outro aspecto é a luta pelo poder, funções e rotinas sem definições, ou seja, naquele lar ninguém sabe qual é a sua responsabilidade. O terceiro aspecto seria outro aspecto seria o comprometimento físico sem um acompanhamento de alguém e a baixa capacidade de solucionar os conflitos. Bom, esse aspecto então é relacionado aí ao que leva o ser humano a agredir e a molestar o outro. Agora, como que nós podemos, então, prevenir ou, primeiro ainda, identificar pessoas ou traços de violência dentro da nossa família? É importante considerar que cada população tem uma característica própria de como nós identificarmos. Não basta apenas nós falarmos assim, ok, eu estou me sentindo bem, eu creio que está tudo bem dentro da minha família. Não, nós precisamos olhar cada população dentro do nosso lar. Por exemplo, com relação às crianças e adolescentes, nós precisamos observar se há algum aspecto físico, social, emocional ou ainda psicológico que está afetando aquela criança. Então você pode observar se há manchas pelo corpo ou marcas de queimadura, de mordida, se ela está tendo dificuldades para caminhar, manchas de sangue, gravidez psicológica entre os adolescentes. Outro aspecto, o uso de álcool e drogas, poucas relações de amizades, comportamento agressivo ou ainda timidez. Ausência ou atraso na escola e dificuldade de concentração. Ou seja, há inúmeros aspectos que nós pais precisamos ficar de olho e identificar isso no lar. Pode ser que isso não esteja acontecendo dentro do lar, pode ser que esteja acontecendo fora, mas é nossa responsabilidade também. Entre os idosos e pessoas com necessidades especiais que estão no nosso contexto, nós precisamos observar perdas de peso, desnutrição, face abatida, olheiras, evidências de descuido da própria higiene dessa pessoa.
Nós precisamos observar aí um vestuário inadequado, sujo e muitas vezes inapropriado para a estação. E ausência ou falta de cuidado, inclusive, com a conservação de prótese. E um aspecto importante é o receio de falar livremente, esperando que o cuidador dessa pessoa responda ou dê as respostas que você está ali perguntando. Agora, e entre os homens e as mulheres, como identificar? Esse é um aspecto que eu diria que é o mais difícil, porque durante o processo do namoro, é um momento que você pode aí identificar se há alguns traços de violência nessa pessoa. Os meus pais costumavam dizer que é importante nós observarmos como esse moço ou como essa moça trata o seu pai e a sua mãe. Sim, esse é um dos aspectos. Mas o que acontece, por exemplo, quando o tempo de namoro foi muito curto, quando não há essa possibilidade? Está aí a dificuldade de nós identificarmos essa prévia, o que aconteceu ou como prevenir isso, né? Mas nós podemos, por exemplo, se você tem aí um namorado, pode estar aí do seu lado assistindo essa programação, você pode ficar observando, por exemplo, você tem medo do temperamento dele? Ele ignora os seus sentimentos? Ele procura te ridicularizar diante da sua família, dos seus amigos? Já te bateu? Já te deu um pontapé? E daí começou pedindo desculpas, por favor. Esse é o looping que nós acabamos de falar. Ele já te empurrou, já te atingiu com alguma coisa? Te forçou a ter relações sexuais? Percebam que há aspectos que nós podemos aí identificar. Agora, como prevenir tudo isso para que não aconteça? De certa forma, nós vamos aí voltar em alguns aspectos, como as causas. Então, para prevenir, nós podemos trabalhar a estabilidade individual e familiar. Isso nós podemos tanto prevenir em nosso lar, quanto nós podemos trabalhar isso em relação à comunidade, a outras instâncias também. O que quer dizer isso, trabalhar sua estabilidade individual e familiar? Seria ajudar essa pessoa a lidar com as exigências da vida. Há momentos, há contexto onde as pressões no casamento, a criação dos filhos, exigem muito. E nós não temos escolas para ensinarmos a sermos bons pais, a sermos bons cônjuges. Então a sociedade, a comunidade e a igreja, de certa forma, como tem feito agora, pode ajudar muito nesse aspecto. Então, trabalhar a estabilidade individual e familiar. O segundo aspecto, para prevenir essa violência, ensinar ou aprender técnicas interpessoais. Entender quem nós somos, sermos os nossos próprios psicólogos, porque nós não podemos ter uma ajuda, um auxílio psicológico todo o tempo. Então, procurar ter uma comunicação mais eficiente, encarar e resolver problemas, não postergar e assim por diante. E o último aspecto é prover ou buscar ajuda social. É importante nós destacarmos aqui que a Bíblia toda enfatiza a ajuda ao peregrino, ao órfão, à viúva, ao pobre, ao desamparado e aos necessitados em geral. Queridas pessoas ou queridos amigos que sofrem violência ou que são os agressores que estão nos assistindo, o perdão de Deus, o amor de Deus é estendido a você também. Se em algum momento você já agrediu, você já ofendeu, você já abusou de alguém, esse perdão é estendido a você também. E de alguma forma nós todos fazemos parte e somos parte dessa sociedade. Então, essa prevenção de buscar ajuda social, nós precisamos estender tanto às vítimas também quanto aos agressores. E vamos lá, com relação aos efeitos dessa violência ou desse abuso. As pesquisas mostram de forma geral, por exemplo, uma das pesquisas de opinião pública que foi feita pelo Los Angeles Times com 2.660 pessoas. Ele mostrou que adultos selecionados por acaso, entre esses que já haviam sofrido de violência, algum tipo de violência, mas com destaque para violência sexual, 98% delas disseram que o maior dano foi emocional e de que aquilo estava constantemente ou em algum momento vinha à tona nas suas emoções. Então,
São inúmeros os efeitos aí que nós podemos, eles afetam os nossos sentimentos, eles afetam os nossos pensamentos. Por exemplo, em relação ao sentimento, a pessoa passa a sentir muita raiva, medo, vergonha, culpa, constrangimento. Os seus pensamentos também acabam adquirindo outra estrutura diferente daquela que nós vimos lá no começo, enquanto você poderia estar ajudando essa pessoa a se desenvolver, desenvolvendo o seu talento, o seu potencial. Ela está ali nos seus pensamentos com um conceito baixo de si mesmo. Elas se sentem inadequadas. Pouca concentração também existe nessas pessoas. E com relação às ações, os seus comportamentos são afetados. Distúrbios de aprendizagem, dificuldade de relação, dificuldades de aprendizagem num contexto geral e o uso de entorpecentes e álcool. Bom, entre esses aspectos aí, os efeitos, eles também acabam influenciando os conflitos teológicos. Eu acabo questionando quem é Deus, por que Deus deixou acontecer isso? Perceba, querida família, a importância de nós destacarmos esse diálogo, esse assunto, de nós dialogarmos e de alguma forma chamar os nossos queridos familiares para dialogarmos sobre este assunto. O impacto, a desestrutura emocional é muito grande quando esse contexto da agressão, da violência acaba adentrando o nosso lar. E vamos lá agora, indo para o final. Qual é o papel da família e da sociedade diante da violência doméstica? Bom, oferecer atendimento primeiramente urgente a toda a família. Nós precisamos prover tudo que seja necessário para cuidar da vítima, para que a sua vida seja preservada. Nós precisamos sugerir auxílio terapêutico, promover estratégias de prevenção. E com relação, eu gostaria de destacar aqui que a igreja tem preparado todo ano uma revista especial intitulada aí Quebrando o Silêncio, que trata de inúmeros assuntos. Nós precisamos também oferecer assistência às famílias. Há casos, porém, onde nós oferecemos programas, estratégias de prevenção, assistência, não é suficiente. O que nós precisamos fazer nesse sentido? Informar as vítimas de que existem recursos como Disque 100, que é qualquer tipo de violência. Nós precisamos também contar que existe outro recurso, o Disque 80, que é central de atendimento aí contra a violência da mulher, o Disque 190. E recentemente nós temos visto aí alguns aplicativos, como Direitos Humanos, Proteja Brasil. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, especialmente nesse contexto de isolamento social aí. E você pode orientar alguém, especialmente aquelas pessoas ou aquelas famílias que você já tentou trabalhar, que você já tentou ajudar. Então essa pessoa precisa de ajuda, precisa recorrer a outras instâncias para não correr, inclusive, o risco da perda da própria vida. Ok, o que a Bíblia fala sobre a violência doméstica? É importante nós destacarmos que em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia aprova a violência contra crianças, cônjuges, idosos ou abusos de natureza sexual. Pelo contrário, o que a Bíblia procura enfatizar, principalmente no Novo Testamento, é um comportamento não violento. Se você pegar a sua Bíblia e abrir aí, por exemplo, em Colossenses 3,19, você vai ver que os maridos são exortados a amar suas mulheres e não serem rudes com elas. Em Efésios 6,4, os pais são instruídos a não irritar os filhos. Novamente, em Colossenses, os patrões são ensinados a tratar bem os seus empregados. Em Timóteo 5, Tiago 1, nós vemos a importância de cuidarmos e de atentarmos, especialmente para os nossos idosos e outras pessoas de idade que estão no nosso contexto. Queridos amigos, se por acaso, se em algum momento você não conseguiu entender todo esse contexto, grave esse próximo verso que eu vou falar para você. Ele se encontra aí no Salmo 127, o verso 1 e 2. Ele diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento.
E um dos comentaristas do Revivados por Sua Palavra, chamado Soares, ele diz o seguinte: a menos que Deus construa a sua e a minha casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Ou ainda, a menos que Deus construa a sua casa, a obra dos pais não passará de um lar frágil. O meu desejo, queridos amigos, queridos irmãos que estão nos assistindo, é que a sua família tenha uma estrutura cuja base, cujo fundamento seja Deus, sejam as orientações de sua palavra. Dessa forma, nós todos seremos vitoriosos como pais, como filhos e, acima de tudo, como família de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração.